Shalom do Eterno, o nosso Pai Celestial, seja com todos vocês. A graça e a paz do nosso Elohim abençoe a vida de vocês. E meus queridos irmãos, hoje eu quero fazer esse pequeno vídeo para falar um pouco sobre no que cremos hoje, qual é a base da nossa fé. Eu já tenho postado já há mais de 2 anos muitos vídeos de estudo bíblico, porque o meu desejo, a minha intenção é que as pessoas compreendam a palavra de Deus. E um irmão me fez a pergunta: no que vocês creem? Como é a crença de vocês hoje? Qual é a maneira que vocês veem as Escrituras, né? E eu estou aqui para falar aos irmãos um pouquinho sobre isso, porque nós não somos uma denominação religiosa, registrada, como as demais congregações. Somos um pequeno grupo, reunimos aqui em minha casa, mas eu quero dizer para vocês que muitos grupos têm se formado e as pessoas têm se reunido em suas casas. Por quê? Porque, infelizmente, a religião, meus amados irmãos, ela está escandalizando muito as pessoas. Outro motivo também desse afastamento das denominações é em relação aos ensinamentos. Por quê? Porque hoje se está estudando mais a palavra do Eterno, a palavra de Deus, e através desse estudo mais profundo, as pessoas têm descoberto verdades que, infelizmente, as religiões não ensinam. Não é? As religiões elas já formaram, as denominações elas já formaram já a sua doutrina, seu segmento, e agora ensinam e veem só aquilo, quando na realidade, meus queridos irmãos, a palavra de Deus ela traz um ensinamento contrário ao que muitos assuntos têm sido ensinados aí nas religiões. Então, para nós entender um pouquinho como está sendo nossa fé hoje, nós que nos reunimos em casa, eu quero dizer aqui um texto para vocês, Zacarias capítulo 8, o verso 23. Eu vou fazer essa leitura aqui na Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje, mas você pode conferir o texto em sua Bíblia também em outra linguagem. Mas essa linguagem aqui ela é mais explicativa, né? Ela traz uma linguagem mais, vamos dizer assim, mais compreensível, né? Então aqui diz assim, o capítulo 8 de Zacarias, o versículo 23. Naqueles dias, 10 estrangeiros irão agarrar um judeu para lhe dizer: nós queremos seguir a sua religião, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Então, meus queridos irmãos, aqui é uma profecia que foi aqui revelada pelo Eterno a Zacarias. Então aqui ele diz assim, que naqueles dias 10 estrangeiros, ou seja, estrangeiros, aqui são gentios, pessoas de outras regiões, pessoas de outras religiões, de outros credos. Diz que essas pessoas é apenas uma simbologia, diz o número 10, mas que eles iriam agarrar os judeus, tem Bíblia que diz pela veste, e diz aqui que eles dizem assim: nós queremos seguir a sua religião, pois ouvimos que Deus está com vocês. Ou seja, essa profecia ela está justamente indicando, meus amados irmãos, a base da religião verdadeira. Por quê? Porque nós, até mesmo as igrejas hoje, costumam falar do Deus de Israel, o Deus de Israel. Ou seja, então esse Deus a quem nós buscamos servir, amar e ser obediente a Ele, é o Deus de Israel, é o Deus do povo de Israel. Então esse é o nosso desejo, é agarrar-se a um judeu e dizer: nós queremos seguir a sua religião. Esse judeu aqui, eu tenho para mim, eu tenho comigo em meu coração, que esse homem aqui é o Messias, né? É Jesus, como é dito nas igrejas hoje, nós já chamamos ele de Yahushua. Então é ele, nós nos agarramos a ele e dizemos: nós queremos seguir a sua religião. Até porque, meus amados irmãos, não existe nenhum texto bíblico no Novo Testamento que diz que o Messias veio modificar a religião, veio mudar a religião. Então assim, nós temos hoje uma fé judaica. Por quê? Porque nós cremos no Deus de Israel
e buscamos guardar suas leis, seguir os seus mandamentos, né? Então, assim, temos uma fé judaica, podemos ser chamados de judaizantes, mas nossa fé ainda está em crescimento, nosso conhecimento tem sido acrescentado aos poucos. E naquilo que a gente vai conhecendo, nós vamos procurando botar em prática. Eu quero dizer a vocês que a religião judaica, a religião dos judeus, que Deus se revelou aos judeus através de Moisés, ensinando eles suas leis, ensinando a eles sua palavra. Deus, ele se revelou ao povo de Israel, né? Então, assim, nós também servimos ao Deus de Israel, o Deus dos judeus. Aqui no livro de Mateus capítulo 5 também tem uma palavra muito interessante para associar. A nossa fé é uma fé judaica, por quê? Porque nós cremos no único Deus, nós não cremos na doutrina da Trindade como as outras religiões ensinam. Nós, irmãos, cremos que devemos guardar as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Nós cremos que Deus nos deu uma regra alimentar que nós devemos seguir para o nosso próprio bem. Então nós temos uma fé judaica, porém, como eu já disse a vocês, é uma fé que está em crescimento. Aqui o nosso Salvador, no capítulo 5, verso 17, eu quero que vocês leiam comigo, mas antes eu quero dizer para vocês que esse texto nos mostra claramente que Cristo, que o Messias, quando veio a esse mundo, ele não veio para modificar as leis de Deus, ele não veio para abolir as leis de Deus, mas ele veio para cumprir e para nos ensinar a cumprir. Ou seja, o nosso Salvador é alguém que viveu aqui na terra, que era judeu, que viveu totalmente a lei de Deus, as leis do Antigo Testamento. Ele foi fiel e disse sim que ele veio para cumprir e para ensinar os outros a cumprir. Ele não veio abolir, ele não veio, como muitos ensinam, infelizmente, todas as religiões têm ensinado, que ele veio abolir a lei, quando na realidade, meus amados irmãos, não é assim que ele diz. Inclusive, a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, lançou um livrozinho azul, que diz assim, que Jesus é mais ou menos assim o título, Jesus, um verdadeiro judeu. Ou seja, porque Jesus ele não veio abolir as leis de Deus. Então aqui, Mateus capítulo 5, versículo 17, diz: não pensem que vim acabar com a lei de Moisés. Estou lendo na Bíblia, Nova Tradução da Linguagem de hoje. Então o sentido é esse: não pensem que vim acabar com a lei de Moisés, ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim acabar com eles, mas vim dar o sentido completo. Ou seja, meus amados irmãos, ele não veio acabar. Se ele não veio acabar, então tanto as leis que foram dadas a Moisés, como aquilo que os profetas escreveram, continuam, porque ele não veio acabar, mas ele veio para cumprir. Ou seja, se ele veio cumprir, nós também devemos cumprir com as leis de Deus. Então aqui, ele diz no verso 18, eu afirmo a vocês que isso é verdade, enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei. Então nós vemos aqui o Salvador, Yahushua, Jesus, ensinando que ele não veio acabar com a lei, e ele diz mais assim, que enquanto durar o céu e a terra, nada será tirado da lei. Então nós vemos aqui um mestre judeu, um Salvador, ensinando nós a guardarmos a lei de Deus e também cumprir com os escritos dos profetas. Verso 19, ele diz, portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Então aqui o nosso mestre ele já conclui tudo. Infelizmente hoje se ensina que ele veio abolir, que ele veio passar a lei, que ele veio cumprir, agora nós não precisamos mais guardar a lei, quando na realidade o que ele mesmo ensina é totalmente o contrário do que tem se ensinado hoje. Então, ou seja, isso aqui é chamado de judaísmo messiânico. Por quê? Porque nós vemos o Messias, o Salvador Yahushua, ele ensinando a guardar as leis da religião judaica, a obedecer as leis, os mandamentos que Deus deu ao povo judeu. Ele disse, eu não vim acabar com a lei de Moisés,
nem com o ensinamento dos profetas. Então não acabou, os ensinamentos continuam. Então isso aqui é chamado de judaísmo messiânico. Nós cremos que o Messias veio, cremos que o Messias se entregou por nós como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós cremos que esse Messias que veio, ele veio cumprir com a lei, veio nos ensinar a guardar as leis de Deus também, não é? E que esse Messias, ele não veio mudar a religião. Por quê? Porque ele diz que veio para cumprir. E diz que nós devemos obedecer. E ensinar os outros a obedecerem também. Isso é judaísmo messiânico. Então, outro texto também bonito, Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, o versículo 12. Nós vemos aqui outro texto, aqui no Novo Testamento, que diz assim, Apocalipse 14, 12. Eu ainda não estava no livro, Apocalipse 14, 12. É bom que dá tempo você encontrar o texto aí na sua Bíblia. Apocalipse 14, 12. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Amém? Então, irmãos, a palavra de Deus diz aqui na Bíblia, e na sua Bíblia deve estar assim: aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, ou seja, a fé no Messias, a fé no Salvador, não nos isenta de guardar os mandamentos de Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que a paciência dos santos é essa: é guardar os mandamentos de Deus, como ele disse que não veio abolir a lei, e também ter a fé nele como Salvador. Amém? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Amém? Então, ter a fé em Cristo, ter a fé no Messias, no Salvador, não nos isenta de obedecer às leis de Deus. Em Tiago capítulo 2, no livro de Tiago capítulo 2, nós vemos, irmãos, que o Novo Testamento aqui, nesses textos, está em plena harmonia, né, com toda a Bíblia. Por quê? Porque ela não nos ensina a transgredir as leis de Deus, mas cumpri-las. Capítulo 2, o verso 10. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Está vendo? Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Ou seja, o que diz que guarda toda a lei, mas tropeça em um, é culpado de todos. Ou seja, porque o Salvador não veio abolir com a lei. Ele disse: é mais fácil passar o céu e a terra do que passar um tio sequer da lei. Então é isso aí, meus amados irmãos. Isso é judaísmo messiânico. É cumprir com os mandamentos de Deus, cumprir com que a Bíblia, o Velho Testamento ensinava, mas também ter a fé no nosso Salvador, como Messias, como o nosso Cordeiro, o Corbão, o Cordeiro que purifica o nosso pecado através do seu sacrifício, do seu sangue. Então que Deus abençoe vocês. Essa sim é a nossa fé em resumo. E eu quero que vocês continuem estudando, continuem orando a Deus, buscando sua presença para que vocês cresçam cada vez mais. Quero dizer que o caminho que nós estamos andando é um caminho estreito. Por quê? Porque nós estamos contra o curso do rio da religião, né? A religião toda tem andado num só sentido. E nós estamos em um sentido diferente. Não porque queremos, mas porque nós buscamos fazer o que a Bíblia ensina, buscamos viver o que a Bíblia ensina. Infelizmente, as religiões têm se afastado muito da verdade bíblica, da verdade das Escrituras, né? Que Deus abençoe vocês. Grandemente é o meu desejo, no nome de Yahushua HaMashiach. Amém.